Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Essa é a 12ª lição, que traz o excelente tema: as epístolas instruem e formam os cristãos. Nós estamos estudando aí as escrituras, a superioridade das escrituras e diversos temas em cima da Bíblia. E o Novo Testamento é composto de 27 livros. Primeiro, os 4 evangelhos, que são livros mais de caráter biográfico, tratando da vida, história, o nascimento de Jesus, desde a concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo, seu nascimento em Belém da Judéia, a sua infância em Belém, a sua adolescência aos 12 anos, visitando o templo, seu início de ministério de 30 anos de idade, seus 3 anos de ministério no Evangelho de João, e, por fim, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Temos, depois dos evangelhos, a história, que é a história da igreja, o início da igreja no dia de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, que é um texto histórico. E aí tem a classificação aqui das epístolas, são 21 epístolas no Novo Testamento que vamos estudar hoje. Então tem muito que ser abordado. 21 cartas, não é brincadeira. 13 de autoria de Paulo, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas, 1 de Tiago e uma anônima, que é a carta aos Hebreus. Então são 21 cartas a serem estudadas. Cartas, epístolas ou epístolas, cartas, somente epístolas ou somente cartas? Você quer saber? Então não sai daí. As epístolas instruem e formam os cristãos. Poderia estar aí: as cartas instruem e formam os cristãos. Esse é o grande tema de hoje. E por fim, o Novo Testamento, como disse, 21 livros, 4 evangelhos, um livro histórico que é Atos, 21 epístolas e um livro profético que é o Apocalipse, tá certo? Esse tema é bastante importante porque ele trata de um um gênero literário muito importante, usado como método de instrução para a igreja. Os apóstolos, eles eram judeus e tinham o Antigo Testamento à sua disposição. As primeiras comunidades cristãs foram formadas de judeus, mas aí vem agregando os gentios dentro dessas comunidades, principalmente depois que o apóstolo Paulo inicia o ministério com os gentios. E dentro da comunidade cristã feita de judeus e gentios, porque unido em Cristo Jesus, judeus e gentios formam a igreja. A igreja não pode ser definida pelos judeus nem pelos gentios, mas pela nova criação. E essa nova criação é a família de Deus. E essa comunidade, ela tem problemas porque os judeus têm um padrão ético, moral, com princípios normativos escritos a partir da lei, da Torá, do Antigo Testamento, que é a Taná, a Bíblia hebraica como um todo. Mas os gentios vêm do politeísmo, vêm de crenças diferentes, costumes e padrões éticos totalmente antagônicos aos padrões exigidos pela moral judaico. E agora se torna judaico-cristã. E como resolver esse problema? Jesus, quando esteve entre nós, ele tratou de alguns temas, fez a verdadeira leitura da lei, buscando a essência, os princípios que Deus de fato queria, e aplicou, tratou de temas que ninguém entendia, por exemplo,
O adultério era uma prática reconhecida apenas se fosse praticada no ato físico. Jesus disse que o próprio olhar, a intencionalidade maldosa do coração, ela já se configura em adultério diante de Deus. Então, se tivesse de apedrejar todo mundo por adultério, não escaparia ninguém praticamente. Então, Jesus traz essa tônica aí para nós e nos ensina onde está a essência do princípio. Porém, há temas que Jesus não tratou, porque Jesus se limitou exclusivamente aos judeus na Palestina. Alguns gentios, como exceção, foram incluídos no trabalho de Jesus, inicialmente, porque a proposta dele é uma proposta messiânica, veio para os seus e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, na igreja, na comunidade cristã, quando se converte alguns gentios que vêm com padrões diferentes, distantes dos padrões exigidos por Deus na lei, como tratar desse tema se Jesus não tratou dele? Pois Jesus, ele praticamente no contexto geral se limitou à Palestina, atravessando as fronteiras até Tiro e Sidom, região da Síria, né, no sul de Damasco. Mas não se fala muito de detalhes desse momento do ministério de Jesus. Como tratar agora essas pessoas que vêm para a igreja com padrões diferentes, culturas diferentes, e que nem ao menos entendem o que seria essa ética judaico-cristã? Então, as cartas, elas vão surgir, ou cartas que podem ser chamadas de missivas, ser chamadas de epístolas. O teólogo alemão Adolf Deismann foi o primeiro a fazer estudos e pesquisas sobre as cartas e epístolas e diferenciar cartas de epístolas. E qual a diferença que Adolf Deismann identificou? Primeiro, ele analisou as cartas escritas no mundo romano, as cartas de Sêneca, de Cícero, e as cartas do Novo Testamento. E ele identificou um certo número de palavras para uma carta escrita, e ele entendeu que a carta era algo mais pessoal, informal. Quando você escreve para seu irmão, sua irmã, sua tia, seu tio, um parente seu, você não busca palavras formais. Se você vai escrever para um deputado, para um senador, para o presidente da República, você vai então buscar palavras a partir da saudação introdutória: excelentíssimo senhor presidente. Se você for escrever para seu irmão, você não vai fazer isso. Para sua irmã, naturalmente, a menos que seja por brincadeira, para provocar um sorriso nele. Mas existe uma linguagem formal quando você escreve com uma intenção formal também. Então, ele diferencia as cartas como algo pessoal, informal, não tinha intencionalidade de ser publicada, ou seja, reproduzida em grande escala. Já a epístola, ela goza de um certo número de palavras mais reduzidos e trata de uma questão formal, específica, com a intencionalidade de ser publicada, ou seja, ser copiada, reproduzida em grande escala através do manuscrito. Essa é a diferença inaugural que Adolf Deismann apresenta. Porém, quando ele chegou para as cartas de Paulo, teve uma surpresa, que contabilizando o número de palavras das cartas encontradas circulando no Império Romano e das epístolas, as cartas de Paulo ultrapassam o número de palavras exigidas. A estrutura que ele encontra numa carta pessoal como a Filemon é possível encontrar em uma epístola e vice-versa. O que se concluiu é que Paulo escreveu cartas epístolas ou epístolas cartas. Não dá para categorizar de forma específica: isso aqui é somente carta, isso aqui é somente epístola em Paulo. Paulo, então, é identificado como alguém que inaugura um novo gênero aqui, ou
traz uma novidade no gênero de escritas de cartas e epístolas ao entrelaçar as duas modalidades da estrutura, tanto de uma carta quanto de uma epístola. Então tem algo inaugurativo aqui, algo de novo para o apóstolo Paulo. O textuário nos diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Isso aqui é uma saudação introdutória às cartas. É perceptível que há pelo menos 5 passos na estrutura de uma carta ou de uma epístola do Novo Testamento. Primeiro é a ideia do nome ou título de quem escreve no primeiro versículo. Esse é o padrão comum, comparando as 21 cartas. São exceções daquelas que não têm logo como primeiro ponto o título ou o nome do emissor. Por exemplo, Paulo, apóstolo. Paulo é o nome, apóstolo é o título dele. Identificando a autoridade que escreve. Esse seria o primeiro ponto. Segundo seria a questão do destinatário, aos irmãos que estão em Éfeso, aos coríntios. Então, título e nome é o primeiro ponto. Segundo, os emissários, os destinatários, né? Que ele identifica. Terceiro, uma oração por aqueles que vão receber. Terceiro seria a saudação de abertura, que seria essa daqui: graça, a misericórdia e a paz. Então, quando ele faz essa saudação introdutória, que é o terceiro ponto, muitas vezes você tem aqui uma oração ligada a esta saudação, que seria o terceiro ponto. Então, primeiro, título ou nome. Segundo, a identificação dos destinatários. E terceiro, essa saudação ligada a uma oração pelos receptores da carta. Quarto, o conteúdo desenvolvido dentro da própria carta, o que se desenvolve dentro da carta como um todo. E por último, a saudação final ou oração, que muitas vezes se chama de doxologia. E aí nós temos a famosa bênção apostólica, como a bênção final que aparece em muitas cartas. Esses são os 5 pontos comuns de uma carta que determina a estrutura de uma carta. Então você compreendeu, anotou aí? O nome ou título para identificar a autoridade que escreve, os destinatários, a saudação com uma oração, muito comum nas cartas. Essa oração é um pedido de bênção sobre eles. Por exemplo, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então sempre vai ter, ele vai dizer: eu oro por vós, alguma coisa assim, estou sempre orando por vocês. E quarto, primeiro, título e nome, destinatários, a oração e a saudação inicial, o desenvolvimento, que é o conteúdo, que é o quarto ponto, que faz a análise, e por último a saudação final, tá certo? A verdade prática nos diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. É interessante notar que as cartas, elas são, na sua maioria, circunstanciais, ou seja, as circunstâncias que promoveram a escrita das epístolas, a necessidade. A igreja de Corinto está se dividindo. Paulo recebe a notícia pela família de Cloé. Então ele escreve a primeira parte do capítulo 1 ao 5, tratando dessa divisão dentro da igreja.
e se estende até o 6. Do 7 em diante, Paulo começa a responder questões que eles têm sobre família, casamento, relação, divórcio. O 8º, a comida sacrificada aos ídolos. E aí por diante, acerca dos dons espirituais, de 12 a 14, acerca da ressurreição dos mortos. A ressurreição é corporal, é física, ou é espiritual, ou não tem ressurreição. Paulo responde todas essas questões a partir do capítulo 7. E de 1 a 6, as divisões dentro da igreja. Então, as circunstâncias serviram de mola propulsora para a escrita das cartas. Então, as epístolas apresentam instruções vitais para a igreja. E, ao mesmo tempo, ela vai doutrinando a igreja, vai formando os novos conceitos. Por exemplo, a ideia da poligamia, o casamento com muitas mulheres, a bigamia com 2 mulheres, que estava entre os pagãos, e a pessoa se converte, ele tem 2 esposas, 3, e como fazer? Ele tem filho com as 3, como resolver esses problemas? Não temos isso de forma clara no Novo Testamento, que Paulo tenha ensinado de forma clara, mas podemos subentender a partir do texto de Paulo da carta a Timóteo e Tito, que ele diz: quando for separar para o ministério, que seja somente marido de uma só mulher. Ou seja, se o camarada veio casado com 3 mulheres ou 2, é certamente que ele não vai abandonar essas mulheres nem seus filhos. Ele casou legalmente na sua cultura, ele vai viver com ela. Porém, dentro da igreja ele vai aprender que o padrão é que seja marido de uma só mulher. Então, ele constrói uma nova cultura com essa doutrina do princípio cristão. Tá certo? A partir de agora ele já sabe que só pode participar do ministério quem seja marido de uma só mulher. Isso não quer dizer casado uma única vez. Nós partimos desse princípio. Aí a carta, a epístola, ela traz essa doutrina. Então, elas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã. É notório Paulo escreveu uma carta e os cristãos não compreenderem bem o que ele escreveu. Então não há culpa no que Paulo escreveu, não há erro no que Paulo escreveu. Há simplesmente falha na compreensão dos irmãos. Então ele escreve uma segunda carta para esclarecer com mais detalhes o que ele escreveu na primeira. Nós temos esse caso aí na carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da volta do Senhor. A introdução, ela nos mostra que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, é um número bastante considerável. Cerca de 80% do Novo Testamento são de cartas, e quase 1/4 do Novo Testamento de origem paulina, de Paulo, E as 13 escritas por Paulo, 13 delas escritas por Paulo, são denominadas de Corpus Paulino, o corpo de Paulo. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais ou universais, as que são chamadas de cartas universais ou gerais, que foram escritas para circular nas igrejas. E nesta lição nós agrupamos as epístolas por temas e autoria. Não obedece à ordem sequencial do Novo Testamento obrigatoriamente, mas está ligado ao tema e à autoria. Então, destacaremos alguns de seus aspectos doutrinários, porque não tem como fazer uma abordagem geral de todas as cartas, analisando o conteúdo, a divisão de cada uma delas. Então, essa é uma visão panorâmica. O que é a visão panorâmica? É você subir ao monte e olhar de cima, que pan é tudo, e rorama, que é do verbo roral, que é ver, é uma vista do todo de cima do monte. Você quer uma vista específica, você tem que descer o monte, ir até a praça, ir até a rua que você quer, mas quando você está nessa rua, você não consegue ver tudo.
Mas de cima do monte você vê a parte baixa, a parte alta, você vê a praça, você vê a igreja, porque você tem uma visão panorâmica. Então sempre existe um local para você ver, tem um panorama da cidade, e naturalmente as cidades bem visitadas leva para um local onde você tem uma vista geral. Então essa lição é um panorama das epístolas, não é um estudo específico de cada epístola, pois se torna impossível. Uma lição só seria impossível para estudar uma epístola, praticamente, se for para estudo de análise, né? Você tem aqui as 21 epístolas do Novo Testamento, 13 de autoria de Paulo, começando com Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas, elas não estão ordenadas pelo período que foram escritas, mas por conteúdo na própria Bíblia. Por exemplo, Romanos, ela é escrita no ano 57, bem próximo da carta aos Romanos. Nós temos as cartas aos Coríntios do mesmo ano ou um ano antes, né, da carta aos Romanos. A carta aos Gálatas provavelmente é a primeira carta de Paulo a ser escrita, de 48 a 49. Então não existe uma ordem aqui. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão são cartas da prisão, então do ano 51 a 52, tá certo? Então tem essa questão por trás. A primeira carta de Timóteo é de um período, a segunda carta é da prisão de Paulo, do ano da sua morte. Então vamos aí para o ano 66, 67, provavelmente. E Filemão, que é uma carta da prisão, volta para o ano 51, 52. Temos a Epístola aos Hebreus, que autor, data, local, tudo isso é desconhecido com precisão dessa carta, uma carta anônima. Tiago, que é o irmão do Senhor, 1 e 2 Pedro, cartas distintas aqui, escrita de locais diferentes, e uma pelo pulso de Pedro e outra pelo pulso de Silvano. E 1ª, 2ª e 3ª de João, que foram agrupadas ao evangelista, a 1ª e a 2ª, são pequenas cartas e cartas específicas, né? E Judas, a carta apologética para defender a fé cristã. Então vamos lá. Como as epístolas paulinas nos instruem? O que seria do cristianismo sem as cartas de Paulo? Você vai encontrar instruções, o que é a vida cristã, os princípios e os valores, as doutrinas da escatologia. Só é possível compreender através das cartas de Paulo. A doutrina da salvação, como se dá? Processo de salvação. A carta aos Romanos é o mais célebre desses tratados, pois ele trata da doutrina da justificação, a soteriologia. Então, as instruções salvíficas, ou seja, acerca da doutrina da salvação. Essas cartas, Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, que são chamadas de epístolas maiúsculas ou epístolas maiores, elas estão ligadas diretamente à doutrina da soteriologia, doutrina da salvação. Então, Romanos destaca-se porque ele afirma que o justo viverá da fé. A doutrina da justificação pela fé assume a palavra justiça, de kaiosine em grego, e a palavra justo, de kaiotes, e o verbo justificar, de kaio, no grego, aparece ligado a essa palavra 31 vezes. Então é muito forte essa doutrina da justificação na carta de Paulo aos Romanos. Ele mostra que o justo, ele vive pela fé. E como é que isso se dá? Como Deus trouxe essa justiça para a terra e efetivou ela através do sacrifício de Cristo. E isso se torna claro na carta aos Romanos.
E Paulo vai mostrar isso o tempo todo, em todos os capítulos da carta, essa palavra justiça, justificação, justo, ela domina a carta por completo, os 16 capítulos. Então, a doutrina da salvação, de forma muito excelente, é a questão da justificação na carta aos Romanos. A carta aos Gálatas, que é a questão do crer e ser salvo e ser justificado, que é um resumo da carta aos Romanos. E tudo indica que a carta aos Romanos é a carta aos Gálatas ampliada em termos de doutrina, porque Paulo escreveu essa carta aos cristãos da Galácia que estavam sendo atormentados pelos judaizantes, querendo impor os caminhos do judaísmo para salvação. Você tem que guardar o sábado, tem que praticar as festas rituais, você tem que praticar tudo aquilo que é exigido no judaísmo para ser salvo. E Paulo escreve a carta para mostrar que quem foi justificado pela fé foi salvo. Ele não é salvo pelas obras da carne, não é por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez. Então essa carta ela é tremenda, né? Essa carta ela nos ensina que ninguém será justificado pelas obras. E a carta aos Coríntios, que Paulo ressalta a mensagem do Cristo crucificado, que tudo depende daquilo que Cristo realizou na cruz. E na segunda carta, o ministério da reconciliação, e como Paulo defende o seu apostolado, que ele foi chamado para ser inserido nesse ministério da reconciliação. E o tópico 2, as instruções a respeito de Cristo. A carta aos Efésios, que é a carta que trata de Cristo como cabeça da igreja. Essa carta ela começa mostrando que Deus deve ser louvado por tudo que realizou. Deve ser engrandecido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como a igreja foi predestinada em Cristo Jesus, salva na sua morte vicária e selada pelo Espírito Santo, tudo para a glória de Deus, a carta aos Efésios. Então é uma carta que mostra Cristo como cabeça da igreja, que a igreja é essa nova comunidade, que a igreja é um templo que cresce, é a família de Deus que se ajusta em Cristo, reconciliada pela cruz. E Cristo sendo sempre o seu cabeça. É tremenda essa carta. Viver é Cristo, e esse viver é um viver de alegria, é a carta da felicidade, é a carta de viver para Cristo. Paulo foi preso e ele, nessa carta, quando ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemão, que sai do mesmo período, são as cartas da prisão do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. Então ele vai dar instruções a respeito de Cristo, são chamadas de epístolas cristológicas. Se Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios trata da soteriologia, doutrina da salvação, essas tratam da doutrina da cristologia, Cristo como cabeça, Cristo como Senhor, Cristo como padrão da vida. É interessante isso na carta. A carta aos Colossenses ele mostra a supremacia de Cristo na igreja, a igreja sendo o seu corpo, a nossa vida está escondida nele, a igreja está unida em Cristo, ela morreu com ele e ressuscitou com ele já espiritualmente. A morte dele faz com que alguém morra e a ressurreição dele garante essa nova vida. É a suficiência de Cristo na igreja e pela igreja. E a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, na primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo tratando da volta de Cristo nos 4 capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses. Então o tema da escatologia é dominante aqui, de forma muito especial, a volta do Senhor.
É a igreja que Paulo vai ensinar a doutrina do arrebatamento, que o mundo está dividido entre os que têm esperança e os que não têm esperança. E a segunda carta ele escreve para corrigir a má interpretação de alguns que não queriam mais trabalhar, porque ele falou da volta do Senhor. Eles entenderam que era algo imediato e não precisavam mais trabalhar, mas aguardar. E assim ficaram tirando proveito de outros irmãos. E Paulo disse, olha, quem não trabalhar não coma, afaste desses desordenados, não ensinamos assim, e não fique perturbado acerca da volta do Senhor, que não vai ser assim ou assim. Então Paulo trata da vinda do anticristo, do iníquo, homem do pecado, e a volta do Senhor. E no quarto tópico, instruções pastorais e pessoais. Essa carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, que é da carta da prisão, que entra aqui como uma carta pessoal, porque Paulo direcionou exclusivamente a seu pupilo na fé, Timóteo, e a Tito e a Filemon. Então são pessoais nesse sentido. Paulo deixou Tito na ilha de Creta e deixou Timóteo em Éfeso para tomar conta da igreja, estabelecer as ordens, estabelecer presbíteros e organizar. Então, a comunidade, como é que ela deveria funcionar? Com presbíteros e diáconos, os servos, a questão das viúvas, dos jovens, dos anciãos, como deve ser esse tratamento. Então, essas cartas, elas estabelecem os padrões e os princípios para que as pessoas possam viver nessa igreja sem nenhuma dificuldade. Então, Paulo trata da sã doutrina dentro da igreja e exige um manejar bem da palavra de Deus pelo obreiro, porque é para isso que ele foi chamado. Ordena Tito a combater os falsos ensinos como um pastor da igreja e ensina em Filemon o que é o exercício do amor cristão ao receber um escravo como irmão, como servo do Senhor, como um filho na fé de Paulo. Como as epístolas gerais nos formam. Então, essas cartas, elas nos instruem em todo o tempo, elas têm um padrão de excelência em termos de doutrina, de conteúdo. As epístolas de Pedro. Pedro ele aborda acerca do sofrimento e mostra que o cristianismo ele vai padecer, mas se padece por causa de Cristo, isso é extraordinário, ele terá uma recompensa gloriosa. Ele vai tratar do sofrimento em todos os capítulos da carta e mostrar no capítulo 5 como Deus irá glorificar os seus filhos no final. Chama o tema da santidade e da pureza cristã, e na segunda carta ele convoca para combater as heresias e crescer no pleno conhecimento de Cristo. É um tema bastante importante e salutar na segunda carta. Se nós tentarmos explicar cada carta detalhe por detalhe, não vamos conseguir ministrar a aula no tempo real. Então tem que ser uma panorâmica rápida, buscando a frase que sintetiza a carta, faz a síntese, o resumo da carta, que este é o ponto mais importante. As epístolas joaninas ou epístolas de João, temos as petrinas de Pedro, as joaninas, as de João. 1 de João, 2 de João e 3 de João. São cartas que tratam de um tema, a heresia gnóstica, os gnósticos, a palavra gnose quer dizer conhecimento. Havia um grupo de judeus que beberam na fonte mística da filosofia grega e uniram filosofia com teologia e geraram a doutrina de um conhecimento místico. E queriam impor sobre a igreja esse conhecimento, negando que Jesus veio em carne. E João escreve para dizer que aquele espírito que negar que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento do Evangelho. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Não é por meio do conhecimento que você vai conquistar. Isso não depende da busca humana, mas de Deus. E quem está no Senhor, ele está na luz.
e quem está fora da luz está em trevas, e que o princípio do amor não é dado somente a Deus de forma espiritual, mas é amando o próximo que eu amo a Deus, um amor horizontal para chegar a um amor vertical. Então essas cartas são excelentes nesse tema. As 3 cartas vão combater o espírito do anticristo, os gnósticos, e mostrar que a vida cristã ela é por meio da verdade, por meio da luz, por meio do amor. Esses 3 temas são dominantes nessas cartas. As epístolas gerais, a carta aos Hebreus, que trata da supremacia de Cristo, colocando ele acima da revelação dos profetas, acima dos anjos, acima de Moisés, acima do sacerdócio arônico, acima do serviço do tabernáculo, a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, a excelência da obra de Cristo é destacada nessa carta, do princípio ao fim, nos 13 capítulos. Então, uma carta extraordinária, é uma carta anônima. O tema não é ficar discutindo se a carta, quem foi o seu autor, de onde saiu, para onde foi. Essa não é a busca nessa lição, é mostrar que o seu tema principal é destacar que Cristo está acima do judaísmo, de qualquer religião, de qualquer tradição. Ele não se ajusta aos padrões humanos, ele não se encaixa nem se limita à tradição religiosa, ele está acima de tudo. E o que aconteceu no judaísmo, seus rituais, seus cultos, sua liturgia, é apontando para Cristo. Então, nele, na pessoa de Jesus, se realiza a vontade de Deus e se mostra superior em todos os aspectos. A carta de Tiago, que é a menos teológica do Novo Testamento e a mais prática de todas, que trata da sabedoria, seria uma espécie de livro de provérbios do Novo Testamento, as bem-aventuranças do cristão. Essa carta é tremenda porque ela mostra a fé sem as obras está morta. Lutero chegou até a ter dificuldades com essa carta, contrastando ela com o ensino de Paulo, que diz que a salvação não depende das obras, mas exclusivamente da fé. E Tiago diz que depende das obras, ele diz que só pode ver a fé por meio das obras. Mas isso foi resolvido com o tempo. Paulo está mostrando como se entra na salvação. É um processo de fé exclusivamente, independente das obras. E Tiago mostra como desenvolver a salvação depois de salvo, por meio das obras, que você foi justificado pela fé para desenvolver obras que fortaleçam essa fé, que manifestem essa fé. Então, Tiago está tratando daqueles que estão salvos, Paulo está tratando daqueles que serão salvos. Como isso se dá, o processo de salvação? Essa é a síntese da síntese sobre essa temática de uma querela teológica antiga. A carta de Judas, que é um chamado à defesa da fé cristã, uma igreja que está sendo invadida por um grupo de libertinos que querem levar os irmãos à licenciosidade, à imoralidade, e ele decidiu escrever com pressa, chamando os irmãos a batalhar de uma vez por todas pela fé que foi dada aos santos. Então, é uma carta que mostra que precisamos batalhar pela fé cristã. E aí ele mostra o perigo daqueles que seguem o caminho de Balaão, de Corá e Datã, dos anjos rebeldes. Então ele mostra aqueles que buscam a satisfação da carne, as nuvens vazias que não têm água, aqueles que estão se banqueteando de forma imoral, e manda que se afaste deles e seguir a doutrina que fora predita pelos apóstolos e os santos profetas. Então, é uma carta extraordinária. O capítulo 3, as epístolas continuam a falar porque elas tratam da doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela trata da questão da posição do cristão. Antes de Cristo, estamos na posição de condenados, de inimigos de Deus, de objetos da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, o ser humano muda de posição, de condenado para justificado. E tudo isso por meio da fé. Ele só tem que crer no que Cristo fez para Deus mudar a sua posição.
diante dele, de condenado, de objeto da ira para ser objeto do amor. Porque ninguém pode se chegar a Deus por seus méritos, por suas obras. Então, essa mudança, quem faz é Deus, por meio da obra de Cristo, quando cremos naquilo que Cristo fez. E só podemos crer naquilo que Cristo fez quando ouvimos o Evangelho. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz Paulo, será salvo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, há uma necessidade da igreja preparar pessoas, enviar, proclamar, para que alguém possa crer, invocar e ser salvo. Então, a doutrina da justificação. O ser humano é absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. E a nossa declaração de fé afirma que ela professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, depois que ele escuta o Evangelho, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é a doutrina fundamental da fé cristã. A doutrina da santificação, que é entendida como em duas dimensões, o aspecto pontual, ser santificado em Cristo quando você muda de posição de condenado para justificado, você é separado para ser propriedade dele, ser objeto exclusivo de Deus. Então isso é santificação, eles foram santificados em Cristo. E existe a santificação processual, gradual, que é depois de salvo, de justificado. Então temos que desenvolver a vida cristã, e a santificação é o meio de manter a comunhão com Deus, a pureza que glorifica o nome do Senhor. Então a doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado. A nossa declaração de fé, ela afirma e ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina da glorificação, que é o estágio final da fé. Então a justificação é algo passado, a santificação é algo presente e a glorificação é algo futuro. Então você tem aqui, nesses três tópicos, o passado, o presente e o futuro, para formar o grande círculo da salvação. A glorificação, que é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até atingir a medida da estatura de Cristo, quando alcançaremos a redenção final, a glorificação dos corpos, e entraremos na eternidade para estarmos para sempre com o Senhor. A nossa conclusão é que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento, os livros aprovados do Novo Testamento, os 27. O conjunto de doutrina destas epístolas, revelado aos seus diversos autores, seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja Judas, seja Tiago, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e a preparar a igreja para a vinda do Senhor, para o dia do grande arrebatamento. Então nós finalizamos aqui com essa visão, essa síntese desse panorama das epístolas, como elas nos instruem, como elas nos ensinam, como elas nos moldam, como elas nos transformam, porque ela é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.